No bate-papo do dia, dentro da temática Sem Preconceito, nós vamos destacar a função do estagiário. Isso porque ontem nós lembramos essa data, o Dia do Estagiário, e nós convidamos para conversar aqui conosco, Moisés, a estagiária da Minuano, a Caterine Viegas da Silva, sobre as oportunidades e os desafios de ter um crachá de estagiário. Caterine, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, é um prazer também estar aqui. Quantos anos tu tens? Eu tenho 19 anos. E quanto tempo tu está na Minuano? Já faz uns 3 anos. 3 anos. Vai, Moi. E aí, guria? Tá nervosa? Não. Antes do Moisés começar as perguntas mais difíceis, porque é ele que vai para essa parte. Não. Qual é a tua função lá na Minuano? Sou estagiária da Minuano. Eu trabalho na parte de RH, parte de desenvolvimento organizacional. Essa é a função que tu exerce há 3 anos? Ou tu foi migrando dentro do já? setor, eu fui migrando mais ou menos. Antes eu era jovem aprendiz, aí rolou, enfim, quando acabou meu contrato, eu fui efetivada, digamos assim, para a parte de estágio. Mas é interessante, né, Aline? Porque a gente já vê um avanço. Tu entra na Minuano como jovem aprendiz ou em outra empresa? Na Minuano como jovem aprendiz. E daí com quantos anos? Foi com uns 16. 16 anos. E Super daí, jovem, nossa. E já tem um processo de modificação. De galgar espaços dentro da própria organização, né? Já se começa uma carreira, começa com 16, agora tem 19, entra como jovem, agora jovem aprendiz, agora já está como estagiária. Como é que foram aqueles primeiros desafios? Porque o jovem hoje, ele aprende tudo muito mais rápido, né? Pelo menos essa é a impressão que a gente tem, para quem está na minha faixa, né, da casa aí de 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos, vocês têm uma facilidade na hora do aprendizado. Como é que foi lá no início, com 16 anos, quando tu entra dentro da organização? Como é que se deram os primeiros dias? Eu acho que até vem muito da questão da personalidade da pessoa, né? Eu era uma pessoa muito tímida, então para mim foi um pouco difícil a questão muito da comunicação, mas foi algo que foi melhorando, porque eu tive mentoras muito boas, excelentes, que me ensinaram a me desenvolver de uma maneira muito eficiente, tanto na comunicação, como na questão também de logística de trabalho, de responsabilidade. Elas sempre foram muito atentas ao meu comportamento e a como me ensinar a me portar dentro da empresa e até mesmo, enfim, questões pessoais da vida. Os teus, e daí eu falo dos superiores, né? Aquelas pessoas que estavam responsáveis pelo teu início, elas perceberam logo isso ou foi uma demanda que daqui a pouco tu procurou elas? Eu sou um pouco tímida, eu preciso evoluir. Como é que foi esse processo inicial? Acho que foi um pouco dos dois, sabe? Foi um misto. Foi um misto, porque como a minha antiga mentora, ela era psicóloga, acho que ajuda um pouco, né? Facilita um pouco essa percepção de características de uma pessoa. Mas também acho que a parte de tentar me comunicar um pouquinho melhor, de talvez até falar um pouco mais alto, porque eu falava muito baixinho. Então, isso foi tudo uma coisa que teve que partir de mim, mas também dos ensinamentos delas e tudo mais. Quando tu começou, tu estava no ensino médio? Sim, Qual o primeiro, segundo? Estava no primeiro ano. No primeiro. Começando. Então tu tá Eu encerrando? tô no 4º ano, na verdade. Tá concluindo já. Tá concluindo. O que tu percebe? Outros colegas teus são estagiários em outras organizações? Tu tem essa vivência com jovens da tua idade que estão já no mercado de trabalho? Sim, a maioria, acho que se não me engano, atua mais na parte de jovem aprendiz, mas sim tenho convívio com alguns estagiários também, do meu círculo de amigos. E tu percebe uma diferença nessa jornada de quem está já inserido neste meio tão cedo, né, com 16 anos, para aqueles, talvez, teus colegas, teus amigos que não estão ainda no mercado de trabalho, e se percebe qual é essa diferença, de que modo vocês interagem com o meio? A diferença varia também bastante, até questão de ambiente, né? Com quem tu convive. Os meus amigos, particularmente, são pessoas que estão trabalhando já. Já estão no mercado. Já começaram um pouco cedo, mas os que eu não estão trabalhando no momento e eu convivo, acho que não tem tanta diferença, porque responsabilidades a gente tem iguais, né? Eles são um pouco mais focados em questão de estudo, mas a gente se foca também em questão de trabalho e estudo, mas responsabilidade é bem tranquilo. A administração do tempo deve ser, Moisés, uma jogada para nós,
É uma jornada extremamente desafiadora, administrar o tempo de trabalho, de estudo, enfim, de outras atribuições da vida adulta. Para um jovem que está no mercado de trabalho, dentro de uma organização como a Minuano, né, e que tem seus estudos, administrar o tempo é um tópico extremamente importante? Com certeza. Acho que até foi uma questão bem complicada para mim no começo, administrar a questão de estudo e de trabalho, e de como é que seria isso. Então, foi uma questão também de sentar e se organizar e planejar mais ou menos como é que ia funcionar essa nova etapa da minha vida quando eu comecei trabalhando. Mas hoje até, acho que tem questão de costume, né? Já é bem mais tranquilo administrar os estudos junto com o trabalho, então é bem tranquilo. A Aline, a Caterine já é uma funcionária experiente. É verdade. 3 anos, ela já está numa média que... Não, porque hoje, principalmente o jovem, geralmente ele não fica tanto tempo. Então, 3 anos na mesma organização é interessante. Te enxergam ainda como estagiária? Como é que é internamente? Como é que é esse convívio? Eu acho que a gente trabalha muito com pessoa, né? Principalmente ali eu, porque RH, enfim, mas a gente trabalha muito com a questão de pessoa, então enxergá-la como pessoa e como um colaborador que faz parte da empresa sem ver a questão de cargo. É muito uma questão de ser igual, de igualitariedade, porque, querendo ou não, é isso, né? Tu exerce a tua função, tu tá ali trabalhando também, então é tudo meio nivelado. Claro, tem os seus cargos, mas me enxergam, acho que, como um membro da equipe que tem tantas responsabilidades quanto. Fundamental, né? Acho que essa Todas fala é as fundamental. peças são importantes. Exatamente. Isso. Porque às vezes a organização ela coloca aquele... Não, aquele ali é o estagiário. Não, ele é um colaborador, ele é um funcionário, ele tem a sua importância, ele tem a sua relevância no sistema. Então, eu acho que a maneira como a Caterine se percebe dentro da organização, isso é muito importante. Como é que foi o apoio em casa? Foi muito bom, na verdade. O pessoal te incentivou a trabalhar? Sim, a minha mãe foi uma das que me incentivou bastante, né? Tanto que eu moro com ela, enfim. Mas foi ela que teve um grande incentivo. Meu pai também, quando soube que eu estaria engajando no mercado de trabalho, ficou muito feliz, incentivou bastante. E sim, foram muito apoiadores nessa questão de estar trabalhando cedo, para ter questão de experiência, né? Experiência, também o aprendizado para saber lidar com outras pessoas, também como lidar com dinheiro, né, a questão das finanças, mas responsabilidades também. Pauta importante essa que tu toca, que é a questão das finanças, porque na vida adulta, às vezes, a gente se atrapalha. Muitos de nós, Moisés, nos atrapalhamos com as finanças. E um dos motivos foi porque a nossa vida no mercado de trabalho não começou no formato e na idade que a Caterine nos revela agora. Tu consegue te administrar bem nas tuas finanças, o que tu recebe, com aquilo que tu quer fazer? Tu tá craque nisso? A gente vai dizer que sim, né? Isso aí. Mas, sim, de certa forma, sim, né? Então, quando teve esse, digamos, esse pulo de salário, né? Quando eu fiz essa troca de função, eu acho que até deu uma mexida, porque, claro, recebeu um pouquinho mais e tudo mais, aí tu fica achando que pode gastar mais um pouquinho. Aí no primeiro mês foi um pouco complicado, mas depois foi tranquilo, aí estamos administrando o negócio. A gente nota pela fala da Caterine, Aline, que ela fala muito na relação com as pessoas. E talvez isso seja um grande paradigma que o jovem tem hoje. Ele se relaciona menos na comparação com a geração anterior. Ele está mais ligado à tecnologia, ele está mais ligado às informações que são provenientes da internet, enfim, ele está mais ligado em sites, a jogos, e talvez seja um momento importante também para alguns jovens se descobrirem que a relação com as pessoas ela é fundamental no mercado de trabalho. Como é que tu sente a tua evolução? Muito significativa. Muito mesmo. Tu era muito ligada a jogos? Como é que era? Como é que era o teu dia a dia antes de ingressar no mercado de trabalho? A jogos nem tanto. Eu acho que era um pouco mais tímida mesmo. Eu ficava muito mais questão de livros ou mais séries e filmes e tudo mais antes de fato começar a trabalhar. E aí
a me engajar, a me comunicar com outras pessoas. Então, tive essa evolução muito grande, porque, querendo ou não, tu tá ali no dia a dia lidando com outras pessoas, aí tem que saber mediar muitas coisas, aprender a se portar, se comunicar. Eu acho que isso é fundamental dentro do ambiente de trabalho. E não só dentro do ambiente de trabalho, mas também no seu cotidiano, né? No dia a dia, até dentro de casa, na rua. Isso é fundamental, essa comunicação e como tu se relaciona com os outros. Olha só, aqui na rádio funciona da seguinte forma. Tudo que acontece fora do roteiro, a culpa, abre e fecha aspas, é da estagiária que está te fotografando agora nesse momento. Falávamos sobre isso ontem no ar. E aqui, Caterine, deixa eu te contar a nossa experiência. Como a gente tem uma vida muito exposta nas redes sociais e no site, nosso portal, com mais de 2 milhões de acessos, então você imagina. Lá, se tiver uma vírgula fora do contexto, o internauta vai lá e fala, foi o estagiário que fez. Já aconteceu contigo, assim, não precisa nem contar a situação, né? Mas, ou até uma brincadeira, foi culpa do estagiário, é o estagiário. E a gente fala, e aqui com a Duda, a gente fala isso no amor, né? A Duda interpreta no ódio, mas a gente fala no amor. Já aconteceu uma situação assim, a culpa é da estagiária? Eu acho que foi mais de brincadeira, sabe? Não foi nenhuma situação grave, foi aquelas coisas do cotidiano, do dia a dia. Esqueci ali, Cátia, sabe? A culpa do estagiário, que não levou os brindes lá pra cima. Alguma coisa, sabe? Tipo, mas bem, sempre muito tranquilo, bem... Sempre levou de boa? Sim, de boa. Olha só, tu nos conta que foi jovem aprendiz, estagiária, teve a mudança da função. Quero te perguntar o seguinte, tu tens planos? Porque uma pessoa de 19 anos, a gente fica até meio constrangido de fazer essa pergunta, mas eu vou fazer, né? Planos para o futuro, tu te vê como daqui a 1 ano, 2? Qual é a tua projeção, tua previsão? Tu tem alguém como exemplo que tu mira para chegar naquele lugar? Sim e não também. É um misto, na verdade, de várias coisas, porque ao mesmo tempo que acho que questão minha, né, de abraçar várias coisas, eu sei que não dá para fazer isso. Então, eu via isso muito em uma das minhas mentoras, né, que ela gostava muito de abraçar, mas ao mesmo tempo em que ela já não abraçava mais, ela me ensinou que isso também não pode fazer. Então, a minha ideia era, enfim, né, começar a fazer tudo o que eu queria, mas aí tive que sentar também, pensar, estruturar como é que eu vou seguir futuramente quando terminar, enfim, o meu ensino médio e o meu técnico, que aí questão da faculdade, mediar a faculdade com o trabalho, como é que vai funcionar isso. Já pensou qual curso, Caterine? Ainda estou meio indecisa nessa questão, mas eu tenho algumas pautas levantadas. Maravilhosa. Então, tu tá administrando dessa forma esse teu futuro? Por enquanto, sim, né? A gente vai ver como é que vai ser o andar da carruagem por enquanto, porque até agora eu tô tranquilo, então quando começar a época de vestibular, aí acho que a coisa fica um pouco mais tensa, mas bem tranquilo. O teu ensino médio é um técnico? Sim, eu estudo no Instituto Federal, ali no Larias. No IFSU? Isso, no IFSU. E o teu técnico é em? Administração. Administração. Por isso, dos 4 anos. Isso, É que o último é mais voltado pro técnico, mas... Perfeito. Percebe que, de novo, né, Moisés, a gente também traz uma temática de uma jovem que está fazendo um curso técnico, que já está no mercado de trabalho, é outra percepção, e ela se comunica com maestria, né, super bem, um vocabulário amplo. Pô, ela me disse que ela era tímida. Amplo, que talvez seja reflexo do que ela disse da tua resposta, né, livros e séries. Só posso dizer o seguinte, Minuano, segura essa guria com todas as forças, senão tem gente aqui no andar de cima que talvez vai segurar. Sensacional, amei ela. Muito bom. Olha, parabéns, guria, que bom. Que legal, né, entrevistar um jovem que se comunica dessa forma. Eu acho fantástico também a maneira, eu acho que eu particularmente, vou falar por mim aqui, mas eu acho que a gente tem um pouquinho, eu tinha um pouquinho mais de rigidez na cobrança, o jovem de hoje não. Ele se experimenta e com 19 anos ele ainda está... Não, vou experimentar mais um pouquinho para saber de fato aonde eu vou, para que campo eu vou, onde é que eu vou atuar. Então isso é fundamental também. É se experimentar profissionalmente, pessoalmente, para depois decidir. Essa guria tá amadurecendo cedo, viu, Aline? A gente está amadurecendo cada vez mais tarde hoje, né? Então, legal. Muito bom. Sucesso. Muito obrigada. Voltamos a falar certamente logo ali.
Parabéns, Minuano. Parabéns pela organização também com os jovens que chegam, né, no processo do jovem aprendiz e depois no processo de estágio. Nós recebemos ótimas referências, né, para pautar os estagiários da Minuano. E parabéns principalmente pela maneira como acolhe o estagiário, que a gente nota que é uma fala super sincera. Exato. Uma fala muito sincera, muito fidedigna com aquilo que ela convive no dia a dia. Isso é fundamental, né? A gente teve essa percepção bem clara na fala da Caterine Viegas da Silva. Estagiária da companhia Minuano.